seja bem-vindo a mais um programa Girocast especial, Giro nas Eleições 2024. Nós aqui do programa estamos recebendo a cada programa um candidato de alguma cidade da região metropolitana oeste de São Paulo. Lembrando que nesse comecinho de programa, se você ainda não é inscrito no canal, faça agora e não deixe de acessar, acionar o nosso sininho para sempre receber as notificações de quando a gente tiver alguma novidade no canal. E é claro, siga o jornal Giro SA nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece na região, além de Jundiaí e de tudo mais. Temos diversão, política, metrópole, cidade, saúde. Fique bem informado também através do nosso site girosa.com.br. E hoje estamos recebendo mais um convidado para o Giro nas Eleições 2024 e ao meu lado ela, que é especialista do jornal, Vanessa Dainese. Oi, Alessandra, boa noite. Mais um Giro nas Eleições, né? A gente aqui recebendo diversos candidatos a prefeito para falarem aí sobre as suas propostas e ajudar você, eleitor, nessa missão de escolher quem será o próximo prefeito da sua cidade, as ideias que você concorda, que você deseja que sejam implantados, os projetos que você quer que sejam implantados na sua cidade. E a gente está aqui com essa missão de te ajudar, dando voz aí aos candidatos para que você conheça todas as propostas aí da sua cidade e possa fazer essa escolha com responsabilidade. Eu não vou dar spoiler de quem é o candidato de hoje, então vou deixar a Alessandra fazer a apresentação e depois eu dou boa noite para o nosso convidado. Com certeza, porque como a Vanessa já falou, é muito importante você ter um voto consciente. Esquecer esse negócio de anular voto ou deixar em branco. É preciso ter consciência, é preciso ser participativo. Você tem direitos, mas também tem obrigações com a sua cidade, com o seu município. E nós queremos ajudar a você a conhecer as propostas de cada candidato para poder fazer isso conscientemente, tá bom? E é com muita alegria que a gente recebe mais um candidato aqui para mostrar para você as propostas dele. Ele que já foi 2 vezes prefeito de Araçariguama, está aqui como candidato para tentar, neste ano de 2024, pela 3ª vez, cuidar da cidade de Araçariguama. Muito prazer, candidato Carlos Aimar, por estar aqui no Girocast, Giro nas Eleições 2024. Boa noite para todos, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, cumprimentar a querida Alessandra, jornalista e pastora, Alessandra Serra, Vanessa Dainese, querida de já bastante tempo, que a gente se conhece desde o Jornal do Vrege, o querido Moisés Arruda, que está nos acompanhando aqui, ex-vereador de Araçariguama. Também cumprimentar o Gabriel Campos, o Gabriel Dias, né? Gabriel Gomes e o Dias também, que fizeram aqui um cafezinho pra gente antes do começo do programa. Agradecer, também mandar um abraço para a Cláudia, né? A diretora do nosso jornal. E estou à disposição. Prontíssimo. Okay. Prontíssimo. Ok, vamos para lá. Para a entrevista e para ser prefeito. Isso. A cidade de Araçariguama, se você não conhece, ela fica a 40 quilômetros de São Paulo, da capital, cercada ali por Santana de Parnaíba, perto de Pirapora, não é? Para aquela região, uma cidade muito agradável. É uma cidade que dá para fazer passeios no final de semana, porque realmente é um charme. Tem lá o Vale da Bênção, que é outro local, uma referência da cidade, mas vamos lá. Carlos Aimar, candidato, você pode nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e política e o que te motivou a ser mais uma vez candidato de Araçariguama? Primeiro eu queria fazer uma brincadeira aqui, que Araçariguama é a capital da região. Então, nós temos alguns bairros muito bons em volta da gente, aqui é Alphaville, Sorocaba, Parnaíba, tem alguns bairros assim bastante bacanas, né? Mas nós somos o epicentro da região. Né? Todos esses bairros que eu falei fazem parte da grande Araçariguama. Bom, tirando isso, a minha história começou na Moca, né? Eu sou da Moca, né? Nasci na Moca, família humilde, família de o meu avô muçulmano, libanês muçulmano, meus avós, por um lado, paternos católicos ortodoxos libaneses. Nós estávamos até conversando
dessas questões fora do ar. E uma infância bastante simples, bastante humilde, mas graças a Deus muito proveitosa, com grandes ensinamentos. Desde os 12 anos de idade trabalhei ajudando meu avô na feira, não tenho vergonha de dizer, trabalhei em banca de fruta, engraxei sapato. Aos 14 anos fui trabalhar numa empresa chamada Motorola, estava chegando no Brasil naquele momento. Fui office boy, fui auxiliar de almoxerifado, fui chefe de almoxerifado e depois tive uma fratura na perna, jogava muito futebol, joguei no Corinthians, joguei no São Paulo, no Palmeiras, quase meio profissional, né? Já meio profissional. E essa fratura de futebol me tirou da prática esportiva e aí eu fiquei afastado do trabalho e já estava na época do Exército. Quando eu fui para o quartel, o capitão, meu capitão na época, já me conhecia do futebol, falou, nós vamos ter que incorporar você. Mas capitão, eu tirei o gesso faz 12 dias. Ainda estava com a perna fininha, atrofiada, porque naquele tempo não tinha esses equipamentos que tem hoje, né? As cirurgias, coloca pino, não sei, naquele tempo era gesso mesmo, né? Até a coxa. Então a perna estava fininha, atrofiada. Falou, não, nós vamos recuperar você para você jogar futebol aqui pelo Exército. E assim aconteceu. Só que ao invés de ficar 1 ano, eu fiquei 9 anos, 6 meses, 11 dias e 2 horas. Fui sargento do Exército por quase 10 anos, com muito prazer, com muita honra. Servi as fileiras do Exército. Depois, em 1990, saí do quartel para ser político, em função de uma atitude que tive lá em defesa dos sargentos e oficiais temporários, que haviam sido demitidos na época sem direito a nada. Foi a minha primeira bandeira política. Conseguimos, junto ao presidente Collor, uma indenização para aqueles militares da época, e ali começou. Fui candidato a deputado, fui muito bem votado em 1990, deputado estadual. Aí, em 92, já em Araçariguama, fui candidato a prefeito, porque quando fui candidato a deputado, eu tive um voto no então distrito de Araçariguama. Ainda não era nem cidade, era distrito de São Roque. E cheguei lá no dia 19 de maio, estava uma festa na cidade, 10 para 5 da tarde, aí eu conversando com o dono da padaria, o querido Luiz Feijó, na época, hoje pastor do Vale da Bênção, e um abraço para o Luiz Feijó, está internado com uma questão de saúde, mas se Deus quiser, já curou, está tudo bem com ele, vai ficar tudo bem. Eu tomando um café com ele, perguntei, o que está acontecendo, né? O que é essa festa? Não, a cidade está votando a emancipação. E ali, votando a emancipação, eu vi 2 cidadãos pulando no caminhão, um muito feliz e dois muito felizes e um do lado bem sisudo. Aí eu perguntei, né, pro Luiz, quem é aquele que está feliz lá? Por que ele está pulando? Não, porque ele lutou pela emancipação, é o seu Paraíba. Ele vai ser o nosso prefeito. E aquele que está do lado? Aquele lá vai ser o secretário dele, o Marcelo, vai mandar em tudo, porque ele é um cara muito disposto e tal. E aquele outro que está bravo lá? Aquele outro lá é o Moisés de Andrade, quer ser o prefeito, mas quem vai ser o prefeito é o primeiro. E aí, ali, eu defini e decidi ficar na cidade. Conheci a cidade, estou lá há 33 anos. Fui prefeito 2 vezes, minha esposa 3 vezes vereadora, mais votada na cidade, prefeita também. Estamos aí na luta para a próxima eleição. O senhor foi, primeiro, boa noite, boa né, noite. Candidato, boa noite, agora oficialmente, depois da Alessandra ter te apresentado. O senhor foi prefeito por 2 mandatos, 2 né? mandatos. Eu queria que o senhor falasse quais foram as principais conquistas, né, do seu mandato como prefeito e como elas beneficiaram a população de Araçariguama. Olha, nós tivemos um mandato muito interessante. Primeiro que a cidade vinha de uma situação assim de vila, porque apesar de ter sido emancipada, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos um sistema de saúde, nós não tínhamos pavimentação, nós não tínhamos água, nós não tínhamos nada. Porque o primeiro prefeito Paraíba consolidou a emancipação. Não tinha nem recursos. O segundo prefeito tentou, o Moisés de Andrade, pai do atual prefeito, tentou alguma coisinha lá, melhorou a educação, construiu umas 2 escolas, uma com parceria com o Estado, mas também um recurso muito pouco relacionamento político, pouco recurso de fora. Então, a cidade sempre tinha aquele perfil muito de vila. Não que isso não seja charmoso, mas isso necessariamente não. O charme não é igual a ter progresso e desenvolvimento. Pode ser bucólica, mas pode ser desenvolvimentista e progressista. E aí eu assumi a prefeitura com um orçamento bastante pequeno, mas com bastante relacionamento político.
e consegui, à época, trazer muitos recursos e dar um avanço na saúde, construir o complexo de saúde. Nós tínhamos uma das coisas que eu me orgulho muito, naquele tempo, a única cidade do Brasil, com menos de 50 mil habitantes, que teve maternidade própria. Nasceram 822 bebês no nosso período de prefeito, com 0 de mortalidade infantil. Isso, especialmente para mulheres, eu acho que é bem significativo. Né? Não perder nenhuma vida, nem de uma mãe e nem de uma criança, numa maternidade própria. Asfaltamos o equivalente a mais de 400 ruas. Quando eu assumi, tínhamos 4 ruas asfaltadas. Quando eu deixei o equivalente a 400 ruas asfaltadas. Trouxemos, no meu tempo, 126 empresas para a cidade. Dentre elas a Gerdau, que é hoje ainda a maior empresa da cidade e que recolhe a maior quantidade de impostos até hoje. Eu fui prefeito com 8 milhões por ano de arrecadação. A cidade hoje, graças a essas empresas que nós trouxemos, eu e Lili, foram 194 no total, arrecada mais de 230 milhões de reais. Então, olha a diferença da cidade que eu governei, mesmo no tocante à arrecadação, para que nós temos hoje. Então, isso foi fruto de um trabalho muito grande, de aproximação e de proximidade com empresários, trazer empresas, gerar emprego, dar isenção fiscal, mas gerar emprego, e a cidade, depois de alguns anos, as isenções acabam e a empresa está lá gerando emprego e pagando imposto. Então, hoje nós temos o resultado daquele plano de atração que foi feito à época. Mas o que eu mais me orgulho no meu tempo de prefeito foi ter sido o prefeito que construiu a maternidade da cidade, né? Que fundou a guarda municipal da cidade, que construiu todos os prédios públicos, que construiu 19 escolas. Nós temos 22 escolas até hoje. 19 fomos nós, eu e Lili, 14 eu, 5 ela. Então, nós temos esse trabalho e esse legado muito forte perante a população. E isso é o que a gente quer trazer de volta, porque nesse período, infelizmente, apesar da arrecadação muito boa, melhorou muito, mas esse progresso e desenvolvimento retrocedeu. Nós tivemos o fechamento da maternidade, o pronto-socorro de urgências e emergências hoje está não funcionando como funcionava, não temos mais o laboratório central, não temos mais exames, as pessoas demoram 4 meses para conseguir um exame, 6 meses para marcar uma consulta. Então, com uma arrecadação do tamanho da nossa, é deprimente. Então eu quero voltar, e vou voltar, se Deus quiser, porque eu acho que a gente pode mais. O nome da nossa coligação é bem isso. Araçariguama pode mais, merece mais. Não é que nada acontece, porque é muita hipocrisia a gente falar do outro que nada é feito. Isso é uma hipocrisia. Cada um faz o seu jeito. O atual prefeito, ele tem o jeito dele. É que o jeito dele não é o jeito de progredir, é um jeito de ir indo. Vai indo. E Araçariguama e a população, não só da nossa cidade, mas de todas as cidades, sempre querem mais. Querem mais na saúde, querem mais na educação. Então é preciso ousar, é preciso um desempenho melhor, politicamente também, conhecer mais gente, ter trânsito na direita, na esquerda e no centro, não ficar polarizando ideologicamente um mandato. Não, eu sou Bolsonaro, então eu não falo com o pessoal do Lula. Não, eu sou Lula, eu não falo com o pessoal do Bolsonaro. Ah, eu não sou nenhum nem outro, eu só falo com o pessoal do Centrão. Para prefeito isso é uma tragédia. O prefeito tem que governar para todos, e para governar para todos, ele precisa se relacionar com todos. Não quer dizer que tem que se relacionar com os ruins. Relacionar com os bons de todos os lados. O senhor falou aí, contou na sua história que o senhor foi do Exército. O que o senhor trouxe do Exército, que o senhor aprendeu no Exército, que o senhor pôde trazer para a sua vida pública? Muitos ensinamentos, né? O principal deles é a base da nossa vida. Seja olhando pela Bíblia, seja olhando pela nossa vida cotidiana do dia a dia, em todos os aspectos nós precisamos ter disciplina. E o Exército tem isto como base, hierarquia e disciplina. Quando as pessoas entendem o que é hierarquia e o que é disciplina, vai tudo bem. Vai tudo bem, né? Então, hierarquia no sentido não de mando, mas no sentido de saber chegar onde tem que chegar, reconhecendo a capacidade do outro, por exemplo, né? E a disciplina para você traçar objetivos e focar no objetivo e não desviar dos objetivos, precisa ter disciplina.
Nós passamos por tantos percalços, eu e Lili, nos últimos anos, e nós só conseguimos chegar onde nós chegamos porque nós temos Deus à frente de tudo na nossa vida e nós temos um foco baseado nisso, na nossa disciplina, na nossa oração, na nossa fé, no nosso otimismo, na nossa visão de mundo social, na nossa visão de se colocar no lugar do outro, porque os políticos normalmente esquecem essa página da necessidade, né? Na medida que se elegem, deixam de pensar ou de se colocar no lugar do outro. Eu e Lili, graças a Deus, nós nunca agimos assim. Sempre, tudo que a gente faz, pensa, realiza ou planeja, a gente faz pensando no bem-estar do outro, não só no nosso. No nosso também. É legítimo que as pessoas queiram o seu bem, mas se colocar no lugar do outro, na política, é essencial. Só continuar aqui mais uma pergunta. O senhor falou que as pessoas querem mais, né? A gente sabe que Araçariguama mudou muito nos últimos anos. O que o senhor acredita que ainda precisa ser feito na cidade para continuar evoluindo? Depende do mudou muito, né? Nos últimos 5 anos a cidade não mudou muito. Todas as obras que nós construímos estão lá. De novo, na cidade, nós temos pouca coisa, a não ser a pintura, muita pintura do que nós construímos, pintou, mudou a cor. Agora, a cidade de Araçariguama tem um brilho próprio. Eu brinco até dizer o seguinte para você, se a Araçariguama, em breve, vai funcionar no piloto automático, mas ela ainda não funciona, ela ainda precisa de um prefeito. Mas em breve ela vai funcionar no piloto automático, uma boa arrecadação, uma boa gestão, ela vai meio que sozinha. Beira da Castelo Branco, entre os aeroportos, Congonhas e Catarina, que eu que ajudei a levar o aeroporto para nossa região, aeroporto de Campinas, Rodoanel do lado, Raposo do lado, Anhanguera do outro, nós estamos num eixo de desenvolvimento que é notório. E nós temos esse privilégio de sermos a esquina do Brasil, portanto. Então, a cidade por si, ela vai, mas ela poderia ir mais. Quando eu digo poderia ir mais, não é uma crítica, até indiretamente fazendo, é que eu vejo alguns retrocessos. Te parece razoável concretar ruas? Jogar concreto? Ou te parece razoável pavimentar ruas? Não precisa responder porque você seria indelicada ao responder a minha pergunta. Não responda, mas responda na sua mente. Te parece razoável pegar um caminhão de concreto e jogar numa rua para dizer que é uma pavimentação? Num orçamento de 236 milhões? Mas quebra o galho. Quebra o galho, mas não é isso que a gente merece. A gente merece mais. A gente merece guia, sarjeta, base, subbase, tubulação, drenagem, um asfalto de qualidade e não um concreto jogado na rua que é mais caro do que o asfalto. Então, nesse sentido que eu digo que a gente precisa mais. Uma educação que entrega um uniforme meia boca em agosto do ano da eleição, a gente merece mais. A gente quer no primeiro dia de aula e o uniforme completo. Uma merenda meia boca, porque não paga a empresa de merenda, com um orçamento de 230 milhões, não consegue pagar a empresa que vende a salsicha. Merece mais. Uma merenda de qualidade, uma merenda realmente equilibrada e de qualidade e com constância, com os ingredientes nutritivos adequados no dia a dia. Então merece mais. Mas tem merenda? Tem. Então nós brasileiros, nós estamos acostumando e se acostumando muito mal de darem um sapo pra gente comer, e às vezes até com asa, e a gente come, porque alguém falou que é bom. Cara, eu não vou comer sapo. Eu gosto de um franguinho, um filezinho, uma carninha, um ovinho, um omelete. Por que querem me dar um sapo? Então é nesse sentido que eu acho que merece mais. Então, podemos mais sim, podemos fazer mais. Com um orçamento de 236 milhões, fui prefeito com 8 milhões e fiz 1000 obras, conquistas e realizações. 1000 em 8 anos. Lili fez uma gestão brilhante. Lili zerou a fila de espera em creches, a única prefeita do estado de São Paulo a zerar fila de creche, que hoje voltaram a estar lá, quase 1000 crianças de novo, fora da creche. Por quê? Então merecemos mais. E a gente da política tem muita mania de criticar,
Mas eu estou fazendo críticas indiretas para dizer que nós temos solução para as críticas. É um orçamento bem pautado, sem exageros de gastos, onde já se viu uma cidade desse tamanho, em pleno momento de decolagem, ter a capacidade de gastar de maneira desonrosa 105 milhões por ano com folha de pagamento. E a meia dúzia de centenas ficaria aplaudindo um governo que gasta 105 milhões por ano de folha de pagamento. Mas tem de pirona? Não. Mas tem um monte de fantasma. Tem um monte de desvio de função. E eu estou falando porque já está na justiça e já está constatado. Tem fantasma, tem desvio de função, tem super salário, tem cargo em excesso, 200 cargos de confiança, gastando mais de 5 milhões por mês, e não tem um exame, não tem uma mamografia. Uma mulher hoje, numa cidade que arrecada 230 milhões, tem que esperar 7 meses para fazer uma mamografia. Experimente você ter um nódulo no seio, Deus que te livre, já livrou em nome de Jesus, né? Esperar 7 meses para fazer um exame. Já morreu. É metástase na certa. Então não podemos mais. Então nós estamos gastando milhões de maneira errada. O prefeito atual fez opções, e eu respeito as opções dele. Não vou fazer. Vou enxugar a máquina. Vou diminuir esses cargos de 200 para no máximo 70. Vou cortar 70%. Vou ocupar os cargos de confiança com diretores efetivos. Vamos melhorar o salário do funcionário. Vamos reconstruir a nossa maternidade. Vamos fazer o nosso hospital. Então, tem coisas que são tão evidentes que a gente fica até envergonhado de dizer que uma cidade com essa arrecadação e com essa possibilidade de desenvolvimento está retrocedendo. Então, ela é bonita, ela é singela, ela é bucólica, ela está extremamente muito bem localizada, mas ela precisa de gestão. E prefeito não tem que ser bonzinho. Prefeito tem que ser justo. Prefeito tem que ser correto. Prefeito tem que trabalhar para aquele que está esperando, com expectativas de realização de uma habitação decente, de um emprego decente, de uma educação decente, de uma saúde digna, não na UTI. E é isso que eu estou me propondo a fazer. Tem um plano de governo que eu vou registrar em cartório. Aliás, eu fui o primeiro prefeito a fazer isso em 1996. Hoje tem até uma regra do TSE que obriga você a inserir. Fui o primeiro a fazer isso, a registrar plano de governo. E esse ano eu vou fazer de novo, porque na medida que você pega um plano de governo e registra em cartório, esse aqui não é, isso aqui é um panfleto. Isso aqui é um panfleto, é uma colinha, tá? O plano de governo é muito mais amplo que esse, e ele registrado, ele deixa de ser um panfleto e passa a ser um documento, onde você faz com o outro um contrato. Você está me contratando para realizar isso aqui, e eu vou fazer. E é assim que tem que ser. Compromisso. Né? Porque devia ser crime propaganda enganosa. Aliás, né? No Código do Consumidor está estabelecido que é crime, né? A propaganda enganosa, né? Mas na política não. A gente é enganado todo dia e nem pode processar ninguém, né? Enganou e depois espera 4 anos para ver o que faz. Candidato, o senhor falou no começo da sua fala sobre as empresas, né, que chegaram em Araçariguama durante o seu governo, durante o governo de sua esposa. Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho das suas propostas para garantir o desenvolvimento econômico de Araçariguama, mantendo algo que é extraordinário da cidade, que é a área ambiental. Como crescer aliando um desenvolvimento sustentável e também preservando as áreas verdes de Araçariguama. Muito bem. Olha, eu coloquei o óculos aqui para facilitar para mim, que eu já estou com 61, né? Então você sabe que a idade chega para todo mundo. Bom, primeiro, Araçariguama tem um meio ambiente exuberante. E hoje é muito tranquilo, é possível você fazer um desenvolvimento turístico, industrial e ambiental conjugado. É possível. Tá? Hoje, aliás, não é só possível, como é politicamente correto. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, trazer empresas com o menor potencial ofensivo possível, até com essa questão ambiental, e tem muitas empresas hoje procurando o interior com
com esse sentido de montar empresas, a tal da energia limpa, a tal da empresa limpa, da indústria limpa, né? E nós estamos buscando isso. Mas lá em Araçariguama, além desses cuidados com o meio ambiente, nós estamos no item 3 do meu plano de metas mais resumido, que todos na cidade receberam. Eu falo em incentivo empresarial. De maneira resumida, Alessandra, primeira coisa, nós temos que revogar uma lei absurda que foi feita na cidade, que chama Lei da Contrapartida. Parece bom. O empresário que se instalar na cidade tem que pagar um imposto a mais para a cidade. Talvez para Parnaíba, para Barueri, para essa cidade já em outro patamar de desenvolvimento, talvez seja bom. Para Araçariguama não, porque nós temos 146 quilômetros quadrados de área. Nós temos menos de 10% do nosso território ocupado. Nós precisamos de empresas. Nós temos como levar empresas. Lógico que dentro desse critério não poluidor, tudo é verdade. Mas o prefeito e a Câmara, e aí não é só o prefeito. O prefeito e a atual Câmara de Araçariguama aprovaram uma lei que diz o seguinte, ó, você vai pagar o ITBI da compra, você vai pagar IPTU, você vai pagar licença de funcionamento, você vai pagar IPI, você vai pagar ICM e você vai pagar mais 5%, porque você veio para nossa cidade. Mais 5%. O cara já está com o saco cheio de pagar imposto, não aguenta pagar imposto. É o país do imposto. E aí você põe mais 5%. Para dizer que esse 5 vai ser revertido em infraestrutura, reverta o dinheiro do imposto que ele já vai pagar em infraestrutura, porque o mais importante é gerar emprego. E hoje assim, uma empresa quer se instalar em Araçariguama, ela paga tudo mais 5. Aí ela quer ampliar, paga 5. 5% pelo tamanho da ampliação, pelo metro quadrado. Então é um absurdo, é leonino e é inconstitucional. Porque o município não pode cobrar um tributo por conta de uma empresa que se está, no meu pensamento. Eu, como advogado, digo para você que é inconstitucional. Mas ela foi aprovada e ela está em vigor. E nós estamos perdendo empresas para outros municípios próximos de nós, para São Roque. Uma empresa chamada Radice, por exemplo, há poucos dias atrás mudou, porque ia ampliar, ia ter que pagar o imposto, foi para a esquina seguinte, que é São Roque. Ainda bem que não perdemos os empregos, porque está mais perto de Araçariguama, os empregos foi. Mas o imposto já era. Sim. Então, é importante revogar esta lei, que, digo novamente, foi aprovada com 10 votos da Câmara Municipal. O prefeito não tem culpa sozinho. Por isso que nós temos que renovar a Câmara também, colocar pessoas que não sejam cordeirinho de prefeito e que sejam dispostos a votar a favor do que é bom e contra o que é ruim. Não tem cabimento. Em Araçariguama, por 10-0, votaram a concessão de cemitério, onde para morrer custa R$ 2.700 e todo o serviço era gratuito. Não vou perguntar para vocês se vocês concordam, porque eu vou deixá-las em situação indelicada, mas falem com as suas consciências depois. Te parece razoável um projeto de lei onde o prefeito manda um projeto de lei para conceder uma concessão para uma empresa que o serviço era gratuito, cemitério e velório construído na minha gestão com o dinheiro do povo, portanto não fui eu só construí. O dinheiro foi do povo. Ele paga para usar o velório hoje. R$400, R$500, R$600 por 3 horas de velório. E na hora de sepultar, a conta fecha R$2.700 no Pix. Para morrer na cidade. Isso é um absurdo, porque desde o primeiro prefeito Paraíba, que eu citei aqui no começo, sempre foi gratuito. Com o pai do atual prefeito, era gratuito. Com o Aymar 1 e 2, era gratuito. Com o prefeito Roque, que me sucedeu, era gratuito, que eu apoiei. O segundo mandato não, mas o primeiro, que o segundo foi outro desastre. A Lili foi gratuito. O interino que deu o golpe na Lili para tomar o poder por causa do lixão, até com ele era gratuito. E agora virou R$2.700. Então é absurdo, isso é retrocesso. Mas tem serviço que é privado, tá bom. Aqui em Barueri é assim. Meu querido Furlan, que aliás tivemos a perda do Rubinho nesses momentos, né? Mandando meu abraço para a família, aproveitar esse momento. Furlan, em Barueri é uma cidade rica, ninguém paga sepultamento. Agora, se você quer um caixão diferenciado, um cortejo diferenciado, você vai na funerária particular e busca o serviço diferenciado. Mas enquanto cidadão, por igualdade, todos têm o mesmo direito. E é isso que eu entendo
como razoável numa cidade pequena, média ou grande. Serviço funerário não pode ser cobrado. Você já paga imposto, você paga IPTU, você paga licença de funcionamento, que tire uma parte daí para fazer um fundo para poder custear isso. Então voltará a ser gratuito. Voltará como foi ao longo dos anos. Voltará a ser. Mas voltando ao tema empresarial, a principal meta é revogar essa lei, porque por natureza, revogando essa lei, nós voltaremos a ser atrativos. Porque nos últimos 4 anos, após o advento desta lei, nenhuma empresa mais se instalou na cidade. Essa lei foi aprovada quando, candidato? 2021, na gestão do atual prefeito. Por o projeto de lei do prefeito, aprovado com 10 votos da Câmara Municipal. De 11 votos, ele teve 10. Então a Câmara é não só conivente, como é parte desse escalabro, dessa lei abusiva, leonina e inconstitucional, que será revogada. Assim como a lei de terceirização do cemitério também será revogada. Sabe por quê? Porque a Constituição e a lei de improbidade e a lei de licitações, todas as leis dizem o seguinte, de modo geral, para vocês entenderem. Qualquer concessão pode ser revogada, Alessandra, qualquer uma. Contanto que a justificativa seja uma só, não atende o interesse público. Qualquer coisa, qualquer concessão que não atender o interesse público pode ser cancelada. Então, eu não vou cometer uma ilegalidade tirando a concessão. Estou informando a empresa, eu já estou avisando a empresa que está lá. Eu vou meter a caneta. Primeiro dia é tchau. E você que entra na justiça. Vai rebolar lá. Mas aqui, não. Por quê? O Aymar é doido. Não. Eu estou na lei. A lei diz que qualquer lei de concessão dada de maneira a não entender o interesse público pode ser revogada. Será que para morrer numa cidade custar R$ 2.700 te parece interesse público? Claro que não. Se você perguntar para os 22 mil habitantes da cidade, de novo eu não vou perguntar para vocês para não criar constrangimentos. Mas se eu perguntar para 22 mil habitantes, nós vamos ter a seguinte resposta: eu não acho razoável. Se não é razoável, não tem interesse público. Agora, portanto, pode ser revogado. Uma questão, o senhor está falando de concessão e acho interessante tocar nesse assunto. Essa é uma prática muito utilizada não só no serviço funerário, mas em diversos serviços públicos acabam sendo terceirizados, né? Tirando-se, teoricamente, né, essa obrigação do poder público e passando por uma empresa. A gente vê que muitas prefeituras depois acabam tendo problema. Quando é num serviço de saúde, é médico que muitas vezes não vai. Acaba sendo, o senhor que já foi prefeito, é melhor conceder ou ter o serviço sob o seu controle? Vamos lá, vamos por partes, como disse. Quando Mário Covas começou lá na década de 90, as iniciativas para terceirização, para aproveitamento do terceiro setor, para abarcar serviços públicos ineficientes, que é por isso que tem. Você contrata uma OS porque você é incompetente. Você é incompetente. Você faz cabide de emprego, você desvia verba, você é malandro, tem um monte de coisa errada. Aí você põe alguém para terceirizar, para dizer, esse cara vai ser mais honesto que eu. Essa é o final da OS, não roubarem. Aí você contrata OS, contrata concessão, terceirização, porque o serviço é ineficiente. Por que você terceirizou a rodovia Castelo Branco? Porque não funcionava na mão do Estado, que era esburacado, porque não tinha serviço de guincho, né? Botaram o pedágio, mas funciona. Quem que vai reclamar da Castelo Branco? Você pode até reclamar do valor do pedágio, mas você não pode reclamar do serviço. A estrada é um tapete, é bem sinalizada, tem o guincho, tem segurança, tem polícia. Como que você vai reclamar? Então essa é a essência. Terceiro setor, para fazer o serviço público funcionar em função da incompetência do serviço público. Então, Mário Covas começou com isso muito bem. Só que ao longo dos anos, as terceirizações viraram um cabide de bandido. De bandidos. Nós temos inúmeras cidades hoje comandadas pelo crime. Onde a institucionalização do crime tomou conta dessas terceirizações. Não estou falando de uma nem duas, estou falando de centenas de cidades no Brasil. Quando eu vim pra cá, antes de vir pra cá, eu perguntei se eu podia falar tudo que eu penso. Disseram pra mim que eu podia. Eu continuo com esse alvará? Sim, claro. Não, muito bem. Não, porque às vezes eu posso assustar com o que eu falo. Mas é verdade, é que às vezes as pessoas sabem e não falam. Nós temos muitas cidades hoje comandadas pelo crime. Muitas.
E muitas cidades hoje, onde estas OS e estas empresas terceirizadas estão envolvidas com coisas muito ruins. Nós temos visto. E eu pago aqui, porque eu também tenho medo de morrer. Entendeu? Eu pago nessa página. A página 3 eu não vou, não. Porque eu sou meio besta. Besta inteira eu não sou. Só vou até aqui. Tá? Mas só para você entender. Então a terceirização é boa, no sentido de fazer funcionar. Temos terceirizações boas, inclusive na saúde. Você quer um exemplo? Hospital agora de Barueri. Essa obra fantástica de Furlan, de Beto, de Bruna, que deram a vida por essa ideia, que parecia uma coisa maluca. Olha o hospital que nós vamos ter em breve aqui em Barueri. Quem vai gerir o hospital? Uma OS. Quem é a OS? Hospital? Sírio-libanês. Você vai contestar isso? Será que tem bandido? Será que tem coisa ruim no meio? Ou será que tem saúde da melhor qualidade no meio? Então não vamos generalizar. Só tem bandido. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a maioria dos lugares hoje, muitas cidades no Brasil, estão tomadas por empresas terceirizadas ligadas a coisas ruins. Eu não falo de siglas. Não estou falando de sigla. Porque às vezes não é nem a sigla. Às vezes não é nem as siglas. Às vezes é coisa ruim mesmo. Não é só por causa de sigla, não. Tem outras coisas ruins. Ou às vezes até mais ruins. Então, uma coisa é uma coisa. Eu não sou a favor de terceirização. Não gosto. Mas às vezes ela é necessária. Porque o próprio Tribunal de Contas induz os prefeitos a terceirizar. Porque se você contrata uma OS, você tira os médicos e os profissionais da saúde da folha. O prefeito sempre estoura a folha, para não estourar a folha, ele fala, arrumei a solução. Contratei a OS contrata os médicos, o enfermeiro, o auxiliar por lá, não entra na minha folha. É uma falsa economia. É uma forma de maquiar o número, que na verdade você está gastando com a folha. Porque na medida que você paga a OS paga o médico. Né? Só não está ali naquela conta. Então, o próprio Tribunal de Contas, com todo respeito ao tribunal, ele te induz a isso. O médico não pode ganhar mais que o prefeito, sabia? É crime. Eu fui processado, depois eu ganhei, graças a Deus. Um processo porque o médico que trabalhava na cidade, no meu tempo, não, 2 ou 3 médicos ganhavam mais do que eu. Não pode o médico ganhar mais que você. Por que ele ganha mais que eu? Porque a soma de plantões que ele realizava dava um salário maior do que o meu. Claro que dava. Então, o tribunal vem, o prefeito está processado. Mas é porque eu estou pagando plantão. Um plantão hoje é R$2.000, na média. O cara fizer 3 plantões por semana, 6. Vai dar 6, 12, 18, 24. Já foi mais que o prefeito. Já ganhou mais. Então, se ele for pago pela prefeitura, já está ilegal. Se ele for pago pela OS, está tudo certo. Então, essas maquiagens contábeis foram uma obrigação instituída pelo próprio modus operandi do próprio Tribunal de Contas, que obrigou centenas de prefeitos a irem para o terceiro setor. E às vezes o cara vai e não volta. O cara vai e gosta. Sim, é uma dificuldade muito grande aqui na região, a questão dos médicos, né? A gente vê algumas cidades com dificuldades gigantescas de contratar médicos até para o serviço primário, né? Porque também o que acontece muito, né, candidato, é que às vezes o médico ele não vai ter uma infraestrutura que ele quer para poder desenvolver, né? Dar o resultado que as pessoas esperam dele, por causa da falta de infraestrutura do próprio município. Bom, nós estamos aqui num bate-papo com o candidato Carlos Aimar, do Solidariedade, da cidade de Araçariguama. Estamos já com mais da metade do nosso tempo e a gente continua aqui querendo saber agora, em relação à infraestrutura dos serviços públicos, já que a gente está falando em saúde, já que o senhor já pontuou que a maternidade foi fechada, o que o senhor pretende fazer na área de saúde, educação e segurança com relação à infraestrutura e os serviços públicos? Vamos lá, vamos começar pela saúde para pegar um gancho. Saúde, construir o nosso hospital e maternidade. É básico. E eu já tenho até aqui a maquete do hospital e maternidade, com ala da mulher, como tínhamos na minha gestão da Adeli, ala do idoso, ala da criança, que é o pronto-socorro infantil.
E um detalhe, eu sou também, apesar de não ser médico, sou jornalista e advogado, eu fui o primeiro prefeito a instituir no Brasil, Alessandra, a ideia de urgências e emergências, por dor própria. Eu estava com muita dor uma vez em São Paulo, o motorista me levou a cólica renal para o Hospital 9 de Julho. Eu entrei pelo PA, pelo pronto-socorro do hospital, e lá eu entendi a necessidade de separar urgência e emergência. Que eu estava ali com a minha dor era muito forte, eu pensava que ia morrer, mas eu tinha um baleado do meu lado e uma grávida do outro. Foi, olha que ambiente doido. Eu achando que vou morrer, o outro morrendo de verdade e a outra dando a luz. Eu preciso separar isso. Aí vim para Araçariguama me instituir o quê? Urgência, emergência. Urgência, uma cólica renal, é uma urgência. É uma dor. Precisa tomar um medicamento para passar a dor e para depois ir num especialista para resolver a dor. Não é? Mas não é uma emergência, não é um caso de morte. Você não vai morrer por cólica renal. Você pensa que vai morrer. Então tem que separar. Uma gravidez é uma urgência, mas não é uma emergência. É só dar os cuidados necessários. Agora, um nascendo e outro morrendo, esfaqueado, baleado, no mesmo ambiente, isso é deprimente. Se colocar no lugar do outro. E ali eu aprendi, na minha dor, eu aprendi. Vim para Araçariguama instituir, então vou voltar a instituir urgência e emergência. Ala da mulher, ala da criança, ala do idoso, emergência e urgência. Maternidade, centro cirúrgico, parar com esse negócio de 3 horas da manhã. O nosso prefeito bota idoso, pessoas carentes, 3h30 da manhã, numa van e manda fazer uma consulta quando é marcada 4, 5 meses de demora para o homem de Itu, para Sorocaba. Nós podemos mais. Por que nós não podemos ter o nosso tomógrafo de volta? Tínhamos com a Lili o tomógrafo. Tínhamos raio-x de última geração, tínhamos ultrassom de última geração, tínhamos mamografia no pronto-socorro. Por que não temos mais? Voltamos a dizer, precisamos mais. E o mais não é luxo, não. O mais é necessidade básica. E não temos o mínimo achando que... olha, é deprimente o que eu vou falar. Acabar com esse negócio de político, achar que tá fazendo favor. O cara quer ver eu ficar doido. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente fala como realização porque a gente tem gosto, mas eu não coloco isso como um favor, não. Você me pôs lá para mim fazer, é minha obrigação, cara. É minha obrigação fazer. Você me deu um cheque em branco para eu realizar, para eu fazer. E não para eu ficar me desfrutando do poder. Ser prefeito é maravilhoso, tá? Sem hipocrisia. É muito bom. Você tem todas as portas do mundo abertas, mas não tem só pétalas, tem espinhos também. Qual é a parte espinhosa? Você ir para a luta para resolver os problemas. Isso requer muito, muito amor, muita vontade, muita abnegação, muita disposição. Você precisa querer traçar um objetivo, como eu falei, e alcançar. Então nós vamos construir nosso hospital e maternidade nesses parâmetros. E vamos também fazer um projeto chamado Médico Cidadão. Médico Cidadão é o seguinte, você precisa de um especialista, demora 4 meses. Quando você vai num PA, você chegou no PA porque você está com dor. O que você vai lá buscar? Sarar a dor. Mas aquela dor tem um porquê da dor. Ela não apareceu do nada, ela tem uma dor. É gástrica, é coluna, é coração, é neuro, alguma dor, a dor tem porque tem um problema patológico ali, tem alguma coisa no seu organismo que não está bem. Febre, dor, sintomas de algo errado no organismo. Então você vai, o médico te dá uma dipirona, te dá um Voltaren, te dá um Tramal, te dá qualquer coisa lá para passar dor. Passou dor, você vai para casa. Mas você está com enfermidade ainda? Tá, você não, em nome de Jesus. Alguém está com enfermidade? Beleza, está com enfermidade. Então, tem que ter o dia seguinte. O dia seguinte é a busca de saber o motivo da dor. Então, nós precisamos ter especialistas. Então, nós vamos conceder para todos os munícipes de Araçariguama um cartão, como se fosse um cartão de empresa privada de seguro saúde. Você vai, escolhe o especialista que você quer. Sabe quanto quanto custa uma consulta? R$68. R$68. A prefeitura pode pagar. É a tabela SUS, é 68. Se você vai no médico particular, é 250 uma consulta básica. Mas pelo convênio, chamado convênio, é 68. A mais cara é 94. A Araçariguama não vai fazer 1.000 por mês. Não vai fazer.
Vai gastar 68 mil no orçamento 236 e as pessoas não vão mais ter que sair 3h30 da manhã para ir pro Homem de Tu. Então isso chega a ser deprimente. Você pegar um idoso e aí ele tem que ficar lá no Homem de Tu, você que tá me assistindo aí, fala para mim se é mentira. Você chega lá 6 horas da manhã, mas a van foi com 10, com 12, o outro, são várias vans, né? Só vem embora quando atender o último. Aquela pessoa... Tem que ficar esperando. Pô, mas ela foi em jejum porque era um exame. E aí ela também não tem dinheiro para fazer um lanche. E ela fica até 4, 5 da tarde. Se coloca no lugar... Pô, aquela velhinha, aquela senhorinha que tá indo lá, podia ser sua mãe, cara. Você ia achar legal sua mãe sair 3h30 da manhã e voltar às 4 da tarde, fazer um exame em Itu, ou em Sorocaba, ou sei lá, em Tapetininga, sei lá onde, andar 200 km de carro. Você ia achar legal se fosse sua mãe? Acho que não, né? Então por que você faz? Porque não é sua mãe? Então se põe, sem hipocrisia, se põe no lugar do outro. Eu não gostaria que fosse com a minha mãe, não vou gostar se for com a mãe dos outros. E educação? Educação. Período integral. Isso é base. Aliás, está na legislação desde 2014 até 2024 que as escolas tinham que avançar para o período integral. Nós temos que avançar no período integral. E vamos também, na medida dos anos, logicamente que não dá para fazer isso em um ano, mas durante os 4 anos, todos os bairros da cidade terão escola. Porque o transporte escolar também é um problema. É um custo muito caro e precisa ter escola no bairro. Inovação. Creche. De novo, duas mulheres, né? Não vou colocá-las de novo em saia justa, mas vamos lá. Te parece razoável uma creche abrir 7 da manhã e fechar 3h30 da tarde? Se a mãe entra às 7 e sai às 5, como é que ela deixa a criança às 7 e pega às 3h30 e sai às 5? Como é essa logística? Não dá, é impossível. Então ela tem que abrir às 7, fechar às 7. E a creche não tem que ser um lugar de pendurar a criança, um depósito de criança. Tem que ser uma extensão da sua casa. A mãe deixa lá a criança de manhã, ela vai tomar o seu banhinho, ela vai tomar o café da manhã, ela vai fazer o seu soninho da manhã, ela vai fazer a sua atividade, ela vai fazer o seu almocinho, ela vai fazer o soninho da tarde, ela vai fazer a sua atividade à tarde, ela vai tomar o seu banhinho e vai ser devolvida para a mãe. Ai, que luxo, Aymar, é mesmo? A mãe não está ralando o dia inteiro trabalhando? Não pode ter essa regalia? Ela não paga imposto para isso? Não é obrigação do Estado? Saúde e educação? Não é, de novo, não é favor, é obrigação. Então se a gente pegar a lei, fala que o Brasil não tem lei. O Brasil tem lei. Tem lei pra caramba, o que não tem a gente pra cumprir. É inclusive constitucional, né? Lei em todos os sentidos, inclusive na Carta Magna. Então tá lá, que quando fala-se obrigação, não é poderá, é terminativo, é deverá. Tudo que é uma obrigação não é poderá. Eu poderei ter uma obrigação, não, eu deverei ter. Se é lei, é obrigação. Então, é dever do Estado, o Estado-município, o Estado e o Estado-nação, tem como dever prover educação, saúde, habitação, emprego. A gente coloca como favor. Eu quero voltar a ser prefeito porque eu penso assim, que eu quero colocar isso de novo em prática. O prefeito é o primeiro servidor. Ele não é o primeiro a ter regalia. Tem uma frase muito antiga, né? Servir e não ser servido. Parece hipócrita, mas é a realidade. Quem passar a pensar assim, poderá ser prefeito. Se você não pensar assim, você não vai ser nada. E segurança pública? Na educação, nós vamos também... Só completando. Primeira creche 24 horas. Que nós temos muitas mães lá na nossa cidade trabalhando na indústria, em alguns comércios na beira da estrada, por exemplo, que precisam de creche 24 horas. Então lá no nosso distrito industrial nós vamos criar a primeira creche 24 horas da cidade e o horário das creches será estendido das 7 às 7. Período integral e escola... e escolas em todos os bairros. Nós temos 28 bairros, 24 deles terão escola na sua localidade. Você falou de segurança? Segurança. A cidade de Araçariguama já foi muito mais segura. Nós tínhamos com a dona Lili um sistema de câmeras de 104 câmeras de monitoramento que não era para multar. Hoje nós temos algumas lá que só serve para multar. Visite Araçariguama e ganha uma multa. Ela é bonitinha, como a Alessandra falou, mas ela gera multa. A prefeitura arrecadou mais de 1 milhão ano passado de multa e no primeiro ano de instalação de radar, e esse ano mais de 2 e ainda estamos em agosto. De multa, né? Então, a indústria da multa... mas não tem que ter radar para fiscalizar,
para vigiar, para cuidar, para dar segurança, ok, mas radar para ficar parando carro e moto para ver documento, nitidamente como pegadinha, não tô afim. Não tô afim, não acho correto. Não acho correto. Tem outros meios. Bloqueio policial, aquelas operações que se faz são necessárias. Agora, pode colocar o radar para olhar a placa se o carro é furtado, se é roubado, se tem algo de ilícito, aí tudo bem. Aí você vai usar as câmeras também para isso. Mas a câmera só para vigiar a placa, estou fora desse negócio aí. Segurança. Reequipar nossa guarda municipal, nossa gloriosa, que eu que fundei, nós fundamos, porque quando eu digo eu, é a população de Araçariguama que fundou a guarda, há 20 anos atrás. Ela precisa ser reequipada, ela foi melhorada muito com Dona Lili, mas ela precisa de uma nova base. A Lili deu os maiores aumentos da guarda, 54% na gestão dela, o que é uma forma de valorizar os nossos honrados guardas, mas nós precisamos manter esse salário cada vez melhor, dar qualidade, dar armamento, dar condição para eles trabalharem, dar viaturas e dobrar o número da guarda e colocar mulheres na guarda. Porque é deprimente, às vezes, um guarda se depara com uma ocorrência com uma mulher que precisa ser revistada, enfim. Como é que faz isso? Como é que faz? Não pode. Não tem nenhuma guarda. Nenhuma guarda. Né? Fizemos o concurso alguns anos atrás, engavetaram o concurso. Precisa ter concurso. Para guarda, então pelo menos 30% da guarda tem que ser do sexo feminino. Né? E aí precisa de uma sede nova, porque tem que ter ambientes separados. Claro. Né? Então hoje o ambiente que tem é todo masculino. Então você precisa ter o alojamento feminino, o alojamento masculino. Mas é possível? É possível, como diz o meu querido Moisés Arruda. Porque temos uma arrecadação hoje de 236 milhões. Ano que vem vamos chegar a 300 milhões. Numa cidade de 22 mil habitantes, que tem uma renda per capita melhor que Barueri. Sabia? Melhor que Parnaíba, melhor que Osasco. Então nós podemos fazer mais. E nós merecemos mais. Nós não merecemos mais se quebra-galho. Quebra-galho. Joga o concreto na rua aí. Ah, que legal. Tirou o pó. Parabéns, prefeito. Legal, tirou o pó. Mas não foi isso que nós combinamos. Você disse que ia asfaltar, quer ter usina de asfalto, quer fazer fábrica de bloquete. Você fez? Não. Então você não cumpriu. Foi propaganda enganosa. Você falou pro povo que você ia terceirizar o serviço funerário? Não. Então é propaganda enganosa. Então é isso que eu quero ir contra. Não é uma crítica. E olha, outra coisa também que eu quero deixar muito claro aqui. Eu não faço críticas à pessoa de ninguém. Eu não conheço, não tenho relacionamento, então, portanto, eu não posso fazer críticas à pessoa de ninguém. O que eu falo é de governo, de gestão. Sim. Não falo da pessoa do prefeito, e sim do prefeito gestor. As minhas críticas são ao gestor, muito ao contrário do que eles fazem comigo ao longo dos anos. Eles sempre fazem de uma maneira pessoal. Mas eu, como uma pessoa crente em Jesus, que respeita a Bíblia, apesar da minha sutileza de hipopótamo. Eu sou um evangélico e creio em Deus, né? Mas é o meu sangue, né? É o meu sangue árabe. A minha descendência é sargento. Então, mas eu sou isso aqui. Mas eu tenho um coração legal, sou justo, sou um cara correto e volto a dizer, prefeitura não é lugar para gente boazinha. É lugar para gente justa, que vai tratar todos com igualdade, com respeito, se colocando no lugar do outro. Esse sou eu. Se eu estou bravo, você vai me ver bravo. Se eu estou sorrindo, você vai me ver sorrindo. Você não vai me ver personagem. Personagem não dá. Não dá. Outro dia aconteceu uma situação lá na praça, lá, algumas pessoas lá, já passou, já me perseguiram e tal, já tá tudo certo, acabou. E aí um marqueteiro falou assim, Márcio, você tinha que ter caído, batido com a cabeça na parede, sangrado. Eu falei, cara, você tá maluco? Ele falou, por quê? Você ganhou um monte de ponto. Eu falei, cara, esse não sou eu. Candidato, esse não sou eu. Você tocou nesse assunto, queria até perguntar, a gente tem visto muito na eleição, e não só aqui no Brasil, mas também fora, um clima muito
quente na política, né? Sim. Nós vimos aí a questão do Donald Trump, com aquela questão do tiro, nós tivemos a facada no Bolsonaro nas eleições de 2018, vários episódios aí onde acontecem ataques aos políticos, os ânimos mais acalorados. O senhor teme que essa eleição de 2024 também seja num grau mais elevado, com muitas fake news, a violência política? Eu não tenho dúvida que não só em Araçariguama, o Brasil inteiro vai ser tomado por um clima muito negativo, de modo geral. Nós vimos o debate da Band outro dia, né? Aquilo mais parecia um MMA do que propriamente um debate. Ali a gente não viu quase nada de propósito de lado nenhum, e nós vimos coisas ofensivas que ficaram até hilárias, mas extremamente ofensivas. Pode até ser engraçadinho. Alguém para falar, mas é ofensivo. Chamar alguém de cheirador de cocaína e tal, é ofensivo. Agora, eu acho até que as pessoas podem até pedir o exame toxicológico do outro. Isso é uma boa ideia. Porque para ser prefeito tem que ter o exame toxicológico, eu acho. Aliás, eu vou disponibilizar o meu e vou cobrar dos demais candidatos que façam o mesmo. Acho que isso é uma coisa de transparência, né? Eu acho que é razoável isso. Não que alguém seja, mas apenas só para a gente pautar pelo que aconteceu em São Paulo, mas sem chamar o outro de isso ou aquilo. Estou dizendo que é saudável. Não apresenta certidões? Todos não têm que apresentar certidões? Então, uma certidão também toxicológica, eu acho... Algo exigido pela legislação eleitoral no momento do registro da candidatura. As certidões, né? As certidões. Que ficam lá, o Aymar tá inelegível, o Aymar tá não sei o quê, o Aymar tá preso, o Aymar tá não sei o que lá. É mesmo. E as minhas certidões? Todas em dia, tudo em ordem. Então é fake news. Então fake news tem que ser tratado como mentira. Inclusive a nova legislação diz o seguinte, que o fake news, ele não é só um fake news no dito próprio da palavra, ser uma notícia falsa. Ela é negativamente prejudicial ao outro. Então toda vez que você faz um fake news, você está imputando ao outro algo negativo. É crime. 4 a 8 de prisão agora. Não pode mais. Não é, calúnia, injúria e difamação eleitoral é propaganda negativa. Além de ser calúnia, injúria e difamação, ela é propaganda negativa. Na medida que ela é propaganda negativa, ela prejudica o outro, caça o mandato do outro, de quem praticou. Eu não sei se o pessoal entendeu isso. Eu não sei nem se o Tribunal Superior Eleitoral vai colocar isso mesmo em prática, porque vai ter que caçar 500 caras por aí. Eu espero que coloquem. Então você tem que pautar a eleição pela verdade, pela postura da verdade. Falar o que eu... Quando eu falo aqui, terceirizou o serviço funerário, não estou inventado. Terceirizou. Fez uma lei de contrapartida que onera o empresário 5%. É fato. Joga concreto na rua, o concreto da rua é mais caro do que o asfalto. É fato. Eu não estou injuriando, caluniando, difamando. Estou falando o que todo mundo sabe e é só acessar o portal da transparência. Ponto. Agora, o prefeito é ladrão. O prefeito roubou. O prefeito é corrupto. Opa, aonde? Cadê? Responde a vários processos. A mais de 104 processos. Inclusive na Polícia Federal. Ok, não é fake news. O atual prefeito, responde a mais de 104 representações, inclusive na Polícia Federal. Uma delas várias gravíssimas, mas uma delas por ter pago o UTI na pandemia, que na verdade era leito de respiração, pagou como UTI, nunca teve UTI. Não é fake news. É informação. Mas está condenado? Não está. Processo tem andamento? Ok. Então, a notícia tem que ser no quadrado estou do lado de uma jornalista, no quadrado da notícia. Quando você transforma a notícia em sensacionalismo e coisa negativa, deixou de ser notícia. Aí já é crime de propaganda negativa, incorreta. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Não gosto que façam comigo, então não faço com ninguém. Mas contar os fatos eu falo. São 104 representações. Várias gravíssimas. Tem uma organização social em 2021 que recebeu 1,5 milhão adiantado, não tinha um papel de pão de certidão, não tinha nem CNPJ juntado no processo. Em meia hora ela foi habilitada, em uma semana ela recebeu 1,5 milhão, foi embora com dinheiro, não pagou os médicos estão até hoje para receber. Isso é uma organização social? Ou isso é bandidagem? E antes que venham falar, não é a que está lá hoje não, pelo amor de Deus, hein?
Eu tenho minhas críticas com relação ao trabalho da que está lá, mas não é dessa que eu estou falando. Estou falando da de 2021. Né? Porque senão depois já vou falar, o Aimar está falando, não estou falando nada. Eu não quero apanhar, não quero brigar, eu quero ficar de boa. Tá bom, Vanessa. Candidato, tocar num assunto um pouco mais delicado, o senhor passou por um episódio de uma acusação de ter recebido propina. Sim. Que resultou, inclusive, na sua prisão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como que foi o andamento desse processo e como tudo isso impactou tanto na sua vida pessoal, que eu acredito que deve ter impactado muito, mas também na sua vida política. Bom, é assim... Porque muitos, talvez, que tivessem passado por isso que o senhor passou, talvez falassem, não quero Chega, mais. né? Eu fui um desses também, mas por pouco tempo, né? Porque a gente não aguenta, né? A gente vê as coisas e quer agir, ter ação. Foram vários momentos numa mesma história. Primeiro, uma sensação assim de perda muito grande, porque num momento você está numa situação muito privilegiada, marido da prefeita, realizando, a prefeita fazendo muita coisa boa, e no outro dia você está preso e não sabia nem do que estava acontecendo. Uma mulher, uma maluca, que inclusive está presa, né? Estelionatária, bandida, vendendo lotes na cidade, Lili foi lá e mandou parar de vender. Um ano antes. Ela se juntou com alguns malandros da política, ligados a uma empresa ligada ao lixo, que queria por todo jeito fazer um lixão na cidade, se juntaram para prejudicar a Lili e, por consequência, a mim para prejudicar ela. Essa mulher vai na prefeitura, coloca lá um dinheiro numa sala que eu não entrei. Quando ela desce, ela chama, a polícia sobe e fala: o senhor está preso porque eu tenho um dinheiro aí que o senhor recebeu de propina. Que dinheiro? O dinheiro que está naquela sala. Ué, as câmeras mostraram que eu nunca entrei naquela sala. Que sala? Do que você está falando? Ela pôs no armário. Só que ela foi tão idiota que ela se gravou. E depois, na audiência, ela realmente confessou que, além dela ter se gravado, como se deu a coisa. Porque ela dizia à época, e seria muito grave se fosse verdade, que ela teria entregue todos os documentos para fazer um empreendimento imobiliário. Você imagina o tamanho do tanto de documento? Para fazer um empreendimento. Projeto de tudo, né? Infraestrutura, divisão de lote, urbanização, arborização, área institucional, área verde, área de lazer, documentação na prefeitura, elétrica, hidráulica, esgoto, água, projeto de tudo. Entregou tudo. E o Aimar queria propina. Muito grave. Muito, se fosse verdade, muito grave. Na audiência, ela vai e diz o seguinte: senhora entregou os documentos da prefeitura? Não. O senhor está solto. Qual é o crime? Qual era o crime? Eu, Aimar, estaria cobrando propina de alguém que queria fazer um loteamento. É muito grave. Mesmo que eu não fosse o prefeito, eu era o marido da prefeita. Então seria muito grave. Mas o inverso também é muito grave. A mentira era tão grande que ela acabou confessando na audiência, quando perguntada pelo juiz e pelo promotor, se ela entregou todos os documentos da prefeitura, porque nós já tínhamos a certidão que ela não tinha entregue. Então ela estava pega. Aí ela fala a palavra mais linda do mundo, né? São duas, né? Sim e não, né? É sim, não. Aí, a senhora entregou os documentos da prefeitura? Não, sabe? A senhora entregou os documentos na prefeitura? Não. Se ela disse não tinha documento entregue. Se não tinha documento entregue, não tinha pedido de propina. Pedido de propina em cima do quê? Aí o processo principal foi julgado improcedente a pedido da promotoria. A promotora pediu improcedência, hein? A mesma promotora que à época pediu minha prisão. Olha que coisa maluca. Fiquei 5 meses e 15 dias sem dever nada, preso. Mas eu tive 2 coisas boas na prisão. Aliás, tive 3. 2 maravilhosas. Uma que eu me apeguei mais a Deus, muito mais. Entendi o que é muita coisa. Inclusive li a Bíblia 2 vezes e meia. Então tenho um pouco mais, sou bebê ainda, mas tenho um pouquinho mais de conhecimento bíblico. E pude estudar um pouco para a OAB e me passei na OAB. Né? E a terceira coisa é que eu me livrei do verde. Porque Ana fez um propósito com Deus, quando Samuel para nascer Samuel, que ela ofertou o propósito de Ana com Deus para que o filho, que ela tanto queria, ela ia dar o filho ao templo para ser sacerdote. Imagina, você quer tanto ter um filho, mas você diz para Deus: olha, mas eu quero tanto, mas se ele nascer, e vai nascer porque eu creio que vai nascer, eu vou dá-lo ao serviço do templo para ser sacerdote. E assim foi. E Ana teve outros filhos depois. Mas aos 6 meses, ele desmamou e foi para o templo. E ele é um dos profetas mais importantes da Bíblia. Porque ele é quem ungiu 2 reis, por falta de um.
ungiu Saul e ungiu Davi. Então olha a força disso. E qual foi o propósito dela? Ela deu o que ela nem tinha. Ela deu o que nem tinha, é fé, né? Você deu o que você nem tinha. E eu lá naquele lugar da prisão, eu só tinha meia dúzia de cueca verde, que eu amava o verde. Eu tinha uma camiseta verde que Lili levou para mim, um calção verde, um tênis verde. Porque o resto era tudo roupa de prisão. E aí eu lendo a Bíblia, a carta de Samuel, eu falei, mas eu vou dar o quê para Deus? Faltava 3 dias para audiência. E eu estava em jejum e tal. Aí me veio, olha, eu vou dar o que eu mais gosto. Eu amo verde, por causa do exército. Era uma coisa que até me deu livramento, porque era muito ruim. Hoje eu sei que era muito ruim. Era muito impregnado em mim. Isso, virou uma coisa muito louca, sabe? Hoje eu estou livre disso, uso até rosa, tá tudo certo. Uso tudo, qualquer cor para mim, até rosa não, inclusive rosa. Uso qualquer cor, rosa, vermelho, azul, amarelo. Hoje eu estou de azul, marrom, tá tudo certo. No tempo que eu, antigamente, era verde, relógio verde, cueca verde, meia verde, sapato verde, terno verde, doido, louco, maluco, cara. Isso é loucura, isso é um negócio muito doido. E aí eu falei, vou dar o que eu gosto demais, o verde. E aí fui para audiência e ela confessou lá e fui solto. Tudo isso foi propósito. A gente que acredita em Deus sabe que quando a gente faz de coração um propósito, o retorno vem. Porque melhor do que falar com Deus é ouvir respostas de Deus. Olha, o falar com Deus é muito bacana, mas o que te acalma é a resposta. A resposta vindo, você sabe que você fez o certo. Então aquele meu gesto, para Deus, foi o suficiente, que ele disse assim, pô, esse cara aí tá pequenininho lá, até ontem ele era grandão. Ele era grandão lá no lugar dele. Olha como ele tá pequenininho. E dentro do pequenininho dele, ele deu o que ele mais gostava. Então Deus ouviu a minha prece e o meu propósito e me concedeu a liberdade. Pela mesma pessoa que me acusou, eu fui libertado. E tem uma coisa, faz tempo que eu não falo disso, viu? Porque eu tenho alguns amigos pastores, e eu tenho um pastor muito amigo meu, não vou citar nomes porque eu acho que ele, não sei se seria o caso. Mas outro dia ele foi orar por mim, outro dia já faz tempo, uns 6 meses. Ele pôs a mão na minha cabeça, pediu para todo mundo sair da sala e falou assim, eu tenho uma palavra para te dar. Para de falar nesse negócio. Porque em todo lugar que eu ia, pastora, eu ficava me explicando, me justificando. Ele falou, para, cara. Você tem uma história, você tem um legado, vai à luta. Acha um meio de falar disso, mas sem ficar toda hora se justificando com isso. E se alguém te perguntar sobre isso, diga o seguinte, não importa o mal que te fizeram. Importa o bem que você vai fazer com o mal que te fizeram. E eu adotei isso e isso também me ajudou. Porque eu saí de lá odioso. Eu saí de lá querendo matar todo mundo que fez o que fizeram comigo. Convivo com todos hoje, sei quem fez, quem armou, tomo café, tiro foto, trato bem, tá tudo, se meu coração está em paz. Então eu não vou guardar revanche nem ódio. No meu plano de governo estará escrito que não será um governo de perseguição, de ódio, de rancor. É uma meta de governo. Olha que coisa doida. Está lá no meu plano de governo. Que o nosso governo não será um governo que contemplará ou apoiará vinganças, ódios, rancores e perseguições. Por quê? Porque todo mundo sabe o que eu passei. Então alguém pode dizer assim, pô, vai voltar para se vingar. Não vou. Como ser humano, a gente às vezes tem vontade. Às vezes não, sempre tem vontade. Mas eu estou me comprometendo a não fazer. Porque foi um compromisso que eu fiz com Deus. Sim, a gente está em eterna evolução, né? Com certeza. Às vezes a gente tem os atos falhos que todo ser humano tem. Amor, mas o importante é seguir e como o propósito temos, de né? Deus, né? Como temos. Ainda tocando num assunto delicado, nesse mesmo ano que isso aconteceu, a sua esposa também foi afastada. Não, no dia seguinte. Foi no dia seguinte. É, porque em tese ela teria... A mulher nunca entregou nada, mas em tese ela teria... Ela nunca entregou nada, mas para o vice que queria assumir na época, que eu também já está perdoado, tá tudo certo, ele disse para a justiça que ela sumiu com os documentos. Que não é que a mulher não entregou, é que a Lili sumiu com os documentos. Então, como ela estaria atrapalhando a justiça, ela foi afastada. Pagou por algo que não devia e pagou imensamente caro porque foi 1 ano a menos de mandato. Ela só voltou no final do mandato e aí não adiantava. Depois que acabou a eleição, mandaram ela voltar. Ó, você tá... Ela foi absolvida também. Eu fui absolvida, ela foi absolvida. Sim. Certo? Então nós não devemos nada para a justiça.
mas nós tivemos um prejuízo de idoneidade, um prejuízo moral, um prejuízo político, a cidade regrediu, a cidade perdeu porque ficou na mão de um ano de um prefeito interino. Isso em qualquer cidade do mundo é ruim. Mas volto a dizer, não importa o mal que nos fizeram, importa o bem que nós vamos fazer com o mal que nos fizeram, porque nós temos hoje esse pleno entendimento de que não será um governo de ódio, rancor e perseguições. Isso que mudou sua visão política da cidade, assim, dos políticos que compõem essa parte política de Araçariguama, mudou o seu olhar, a sua visão? Para mim um pouco, para eles nada, porque os políticos de Araçariguama continuam me odiando. E é bom que continuem, porque eu não concordo com o que eles estão fazendo. Eu não concordo com a Câmara de Vereador que aprova a terceirização do cemitério. Eu não concordo com o vereador que não fiscaliza a saúde, que é cordeirinho do prefeito, que vai lá ajudar a puxar concreto na rua e batendo palma e não fiscaliza o valor. Eu não concordo com o vereador que aprova uma lei de contrapartida que onera as empresas da cidade se instalarem na cidade em 5% e isso afugenta o emprego. Eu não concordo com essas práticas. Qual é a atribuição de um vereador? Fiscalizar e legislar. Não estão fazendo, eles nem legislam nem fiscalizam. Eles batem palma para um governo pífio. Então, eu falando isso, eu crio, logicamente, uma dissidência. E eles não gostam de mim. Eu não tenho problema nenhum com eles. Mas uma coisa é verdade, eu não vou perseguir. É fato. Eu não vou odiar. É fato. Mas eu não vou me relacionar. Na minha mesa não sentam mais. Porque vários dos que estão lá, fui eu que coloquei. Não coloco mais. Eu aprendi um pouco a ser menos besta. Diz que evangélico é meio bobo, né? Não é, não. A gente tem postura. O que a gente faz é uma leitura diferenciada com base na Bíblia. A Bíblia é o nosso memorial. É o que eu não estou evangelizando. Eu estou falando o seguinte, são parâmetros. Não odiar, não perseguir, não ter rancor, é parâmetro bíblico. Então, se eu sou evangélico, eu tenho que obedecer esses critérios. Ou esses princípios. Qualquer pessoa que acredita mesmo e que tem Sim. a fé em Deus, ela tem que partir desses princípios, Sim. né? Sem perdoar isso, e deixar para lá. E outro, o prefeito também às vezes fica se sentindo assim meio envolvido nesse crime que cometeram contra a gente. Eu jamais fui leviano. Eu sei quem participou, a justiça sabe quem fez, quem armou, o grau de participação de cada um, e eu nunca falei que o prefeito participou. E não teria condição de falar. O que eu digo é o seguinte, ele foi o grande beneficiado com tudo que aconteceu. Porque você derrubou o rei, né? Desculpa o termo. O Aimar era assim, tido como o pai político, o cara mais político da região. Daqui pra cá é fulano, daqui pra lá era eu. Então, derrubar o Aimar é entregar a cabeça do leão na bandeja. Então, quando derrubaram e mataram o leão... O candidato. Tudo bem. A gente está falando aqui, né, sobre tudo o que aconteceu. Você falou da visão dos seus adversários. Agora eu quero entrar na comunidade em si. Sim. Depois que o senhor foi absolvido, a população acreditou? Porque às vezes é difícil limpar a imagem de algo muito negativo. Bom, essa é a primeira pergunta. Já emendando, e de que forma o senhor pretende envolver a própria comunidade para elas serem vozes junto com você na realização dos projetos? Muito bem. Primeira coisa é que todo o plano de governo, há 2 anos, está sendo construído de maneira participativa. A primeira vez na história da cidade que nós fizemos 101 reuniões de plano de governo. Todas as reuniões políticas, elas eram nesse sentido de atrair ideias, sugestões para compor um plano de governo, que é muito mais amplo que isso aqui. Isso aqui é só um resumo. São as 12 principais metas. O nosso plano de governo tem 200 itens a serem alcançados. É muito amplo, é muito grande e será eficaz para resolver o problema da cidade de verdade. Especialmente num quesito que a gente não falou aqui, que é da habitação. Nós vamos, se eleitos, fazer o maior projeto habitacional com a entrega de 1.000 lotes urbanizados. 1.000 lotes, para tirar as famílias do aluguel. Porque quando eu fui prefeito, eu distribuí 957. Eu quero bater o meu recorde.
de 957 para 1.000. Por quê? Tirar as famílias do aluguel é uma missão. O aluguel em Araçariguama é muito caro. E nós vamos tirar 1.000, pelo menos 1.000, espero que mais, mas pelo menos 1.000 famílias do aluguel, com lote. Lotes de 10 por 20, 10 por 25, onde você recebe um lote urbanizado e você constrói na medida do seu bolso, não é financiamento da Caixa. Você pode até financiar um material de construção e tal, mas não financiar a casa. Como é o Minha Casa Minha Vida, né? É legal o projeto Minha Casa Minha Vida. Mas é do tamanho desse estúdio aqui a casa. E você paga uma nota por mês. Então nós precisamos sair disso. É muito pouquinho, podemos mais. Por que não podemos ajudar as pessoas a construir numa casa própria, que ela tenha uma edícula, que ela tenha uma casinha boa, com uma garagem, que ela tenha uma... Olha que bobagem, hein? Que ela tenha uma churrasqueira, um espaço para ter uma churrasqueira. Olha, bobagem, né? Não, coisa boba, feliz, né? Uma coisa boba, né? Mas tem alguma coisa mais gostosa que você juntar a família e assar uma carninha? Tem alguma coisa mais gostosa? E não estou parafraseando o Lula, não. Estou falando porque é um sentimento pessoal. O que eu mais amo é, às vezes, juntar minha família e ficar ali na churrasqueira, fazer uma carninha para meus filhos, comer com uma farofinha, um arroz. Que gostoso, um vinagrete, na sua casa. Agora, precisa ter a casa. Então, vamos disponibilizar a casa. Perfeito. Então, respondi a pergunta. Sim. E a outra parte era se as pessoas vão ser participativas na construção. Na medida do plano de governo que já foram, Isso. E serão mais ainda. Os nossos 60 pré-candidatos trouxeram as demandas de cada bairro para a gente formar um plano de governo. Primeira vez que foi montado um plano de governo com a participação de todos os pré-candidatos, com ideias, sugestões e coisas que eu tinha colocado, que tiraram, outras que acrescentaram. Foi muito participativo. E ele está em vias de ser impresso, que até hoje nós somos pré, né? A partir do dia 16, você pode rodar o material e ser candidato efetivamente, apesar de eu já ter o meu registro com o CNPJ deferido pela Receita Federal e aguardando o julgamento como todos os outros no Brasil inteiro. Antes da Alessandra fazer a última pergunta, só queria fazer mais uma pergunta importante. Eu vi que o senhor escolheu o doutor Arnaldo, né? Isso. Como o seu vice. Eu gostaria de saber o porquê da escolha, como que foi as negociações para a escolha, né, dele, que é do PRD, e também qual será o papel dele dentro do seu mandato, caso o senhor seja eleito. Bom, primeiro assim, você pulou a parte. Doutor Arnaldo, delegado Arnaldo. E aí já está autoexplicativo. Eu preciso muito de proteção. Então, nada melhor do que um vice-delegado. Bom, primeiro. Mas ele é presidente da Associação Nacional de Prefeitos. Então, a escolha foi de um amigo de confiança que vai fazer o trabalho que eu poderia fazer, mas que não terei o tempo pleno para fazer, porque vou precisar fazer a gestão. Que não será uma figura de um vice-prefeito figurativo. Então eu vou dar atribuição para ele, dentro do relacionamento dele, que é maior do que o meu. E olha que eu tenho, hein? Sim. Olha que eu tenho, hein? Vocês sabem que eu tenho muito conhecimento com muita gente. Então eu vou somar aos meus o maior ainda que é o dele. Ele vai a Brasília, ele vai buscar os recursos, ele vai na direita, ele vai na esquerda, usar o relacionamento dele de 40 anos de política, que eu tenho 33, ele tem 40, para me ajudar a trazer recursos, para que o orçamento, que já é muito bom, fique ainda melhor. Mais livre ainda, para você fazer tudo que a cidade precisa ver acontecer. Na habitação, na segurança, no transporte. No transporte, linhas urbanas, bairro a bairro. Bairro a bairro. Rodoviária, ponto final. Cada bairro com a sua linha. É o diretão. Lá em Curitiba chama Rapidão, né? Rapidão. Aqui é o diretão. E uma linha direta. Rodoviária de Araçariguama, rodoviária de Barueri. Porque chega de final de semana, nosso município está ilhado, não pode sair do bairro da Lagoa, não pode sair dos bairros da periferia, e nem do centro, não pode sair. Tendo um ônibus de hora em hora, direto para a rodoviária de Barueri, chegou ali, tem o trem, tem o metrô, tem o mundo. Sim. Nós não temos o trem lá, e nem vamos ter, porque não tem como chegar o trem lá, então a gente vai até o trem. 18 minutos, sabia? Do centro de Araçariguama, a rodoviária de Barueri, 18 minutos de carro. De ônibus vai demorar 22. Perfeito. E mais, gratuito, porque eu e o Furlan vamos colocar esse ônibus gratuito. Não será o Furlan, mas será o Beto, se Deus quiser. Tá bom. Gente, nós estamos já finalizando aqui o nosso Girocast.
Giro nas eleições 2024, ouvindo aqui o candidato da cidade de Araçariguama, Carlos Aimar, do Solidariedade. Para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os telespectadores, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no GiroCast. Olha, eu só queria dizer que o nosso plano de governo também terá capítulos especiais voltados à causa animal, à causa ambiental, para os portadores de necessidades especiais e os autistas que estão abandonados em vários lugares, à sombra, à renegação. E não é em Araçariguama só não, em muitos lugares. Nosso olhar de amor para os autistas tem que ser mais amoroso mesmo e mais cuidadoso. Nós vamos ter um capítulo especial às festividades religiosas e atividades religiosas, que as igrejas precisam de apoio. E eu não estou falando de uma igreja de A, B ou C, estou falando de todas, a católica, a evangélica, o pessoal espírita que fizer uma atividade precisa ter o apoio. Será um governo para todos e não de maneira, eu posso ter a minha religião, mas eu tenho que compreender a do outro e apoiar a do outro na medida do apoio institucional, que é necessário para que todos convivam bem. A segurança vai voltar a ter um braço forte nesse sentido. O esporte e cultura, que foram referência, vão voltar a ser referência. Não dá para a gente ser, como fomos nos últimos anos, os últimos da região nos jogos regionais. Isso é uma vergonha, né? É o primeiro de ponta cabeça. Não, o último, 1 ano, 2 anos, não dá, né? É uma vergonha. E também lembrar que a nossa cidade sempre foi muito lembrada pelos rodeios, pelas festas. Então, nós vamos trabalhar muito pela população, mas nós vamos gostando de festa. O rodeio vai voltar, as festas grandes vão voltar, porque atraía muita gente da região. Tem muita gente que mudou para Araçariguama porque ia lá no rodeio, gostou da cidade, comprou uma casinha, comprou um sítio, e que bom que seja assim. E para finalizar, eu quero dizer para você que a partir de sexta-feira nós somos oficialmente candidatos. Então, hoje a gente não pode pedir voto, mas a partir de sexta-feira nós estaremos de casa em casa, rua por rua, pedindo votos, fazendo caminhadas, fazendo carreatas, fazendo passeatas, realizando comícios. No sábado agora, dia 17, já teremos o primeiro comício no Jardim Brasil, e você é o nosso convidado. Vá lá para ouvir as nossas propostas. Primeira mão para você, tá? Primeira mão. Primeiro comício do Brasil, eu acho, que nós vamos ter a Tribuna do Povo. Então eu vou fazer o meu discurso, os vereadores vão fazer os discursos deles, e nós vamos ter uma tribuna no meio da população, para que a população possa, logicamente, sem exageros, sem ofensas, sem calúnias, sem difamações, fazer a sua pergunta, tirar alguma dúvida direto com o candidato, olho no olho, como se fosse um debate com a população. Pode ir quem quiser. É lógico que não vai fazer uma pergunta de 10 horas, vai ter um limite lá, faça a pergunta em 1 minuto e o candidato vai responder em 2. 5 perguntas, 10 perguntas, para não virar uma coisa exorbitante. Mas nós faremos esse exercício de democracia em Araçariguama a partir de 17. A primeira cidade que eu conheço que vai abrir a Tribuna do Povo, num comício. Comício! Acabou? Não acabou. Agora é a sua vez, população. Pode perguntar que a gente vai responder. Essa atividade vai ser onde? Você gostou dessa? Horário? É boa? Será que os outros têm coragem também? Precisa ter a manha. Se não tem as manhas, não entra não. Tá. Em qual horário e em qual local que vai ser? No Jardim Brasil, 19 horas. O primeiro comício lá no Jardim Brasil, é o maior bairro da cidade. Nós vamos fazer esse gesto também de respeito ao bairro. Logicamente que a cidade toda é importante, mas esse gesto de honrar o bairro, que é o bairro mais importante da cidade hoje, inclusive com o maior eleitorado, que eu tenho o prazer e a honra de ter asfaltado o bairro inteiro, colocado 2 escolas, a creche, o campo, o ginásio, a iluminação, a água, a luz e o asfalto. Então é lá que eu vou começar, no bairro onde literalmente a gente ajudou que ele se transformasse no que ele é hoje, um grande bairro. Ok. Vanessa da Inés, muito obrigada por mais uma vez. Você que é especialista de política no Giro, está participando aqui da bancada Giro nas eleições 2024.
Eu que agradeço, Alessandra. Candidato, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Deixar um recado para todos que acompanharam, né, aqui o nosso bate-papo, o nosso giro nas eleições, aqui por meio do Girocast, que acessem lá o nosso portal, né, o girosa.com.br. Lá você vai encontrar conteúdos das eleições 2024 e também outras matérias que é produzida pela nossa equipe lá, pela nossa redação, feita com todo carinho para você. Lembrar a todos que esse momento é um momento importantíssimo, né? Um momento de refletir sobre o que nós queremos para o futuro das nossas cidades, né? Aqui, especificamente para as 12 cidades da região aqui que fazem parte da cobertura do Giro, e o Giro assumiu esse papel de te ajudar nessa escolha. Então, acompanhe aí sempre o nosso conteúdo, aqui o Instagram também do Giro, né, Alessandra? Posso fazer um pedido? Será que dá tempo? Dá tempo, Sim, vou claro. passar. De 10 segundos, que eu vou fazer um pedido. Por que o Giro não faz um debate com os candidatos? Está no projeto. E está se no for projeto. fazer, eu já quero dizer que venho. Opa, é importante. Mas aquele debate mesmo, né? Aqueles de antigamente, Isso. né? Aqueles debates Aquele lá que você pode perguntar pro outro. Tem que ser. Boa. E tem que ser debate de ideias. Né? Tá Sim, de ideia. Não, de porrada não, pelo amor de Deus. não. Esse porque corpo, é o que esse o senhor corpo falou. não me pertence É que o mais. senhor falou do debate de segunda-feira que teve sim. na Band, e a gente Não. realmente viu um debate onde poucas ideias foram apresentadas. Então, deixar essa dica para as pessoas de olhem aí, acompanhem primeiro, né, os veículos de comunicação, que nem o Giro, que tem credibilidade, e também acompanhem as notícias oficiais dos canais dos candidatos, para não cair em fake news, que a gente sabe que vai ter muita fake news aí durante a eleição, né, Alessandra? Exatamente. Candidato, muito obrigada pela sua presença e eu dou a palavra final para o senhor. Agradecer a vocês todas pelo carinho, os que nos assistiram e vão assistir, estão assistindo nesse momento, às vezes vão assistir de manhã, outro de tarde, outro de noite, né? Vai ficar reproduzindo. A companhia do Moisés, o Gabrielzinho, todas vocês, a Alessandra e a Vanessa, pelo carinho da entrevista, foram muito gentis comigo, eu achei que vocês iam pegar mais os fortes. Eu até vim mais preparado, mas tá bom também. Não apanhei muito, porque 2 contra 1 é meio covardia, né? Mas deu tudo bem. E estou à disposição, mandar um beijo para a Cláudia. Eu só não gosto de uma coisa, Cláudia. Eu só não gosto das pesquisas dela, do resto eu gosto tudo. Mas... As pesquisas são feitas pelo Instituto do Marcos Agostinho, 25 Sim, anos eu de também, credibilidade. então eu também não gosto das dele também. Mas feita com seriedade, né? Não estou dizendo que eu só falei que eu não gosto das pesquisas, eu não disse se são sérias ou não. Mas a verdadeira pesquisa. Mas são. Vamos frisar aqui para todos de casa pesquisas sérias. Não, mas a melhor pesquisa será no dia 6 de outubro. Aí é o resultado do povo, né? Essa é infalível. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Bri, obrigada, candidato. Obrigada principalmente a você que está acompanhando o Giro nas Eleições 2024 aqui no canal do YouTube do Jornal Giro SA. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, faça agora, acione o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. É só procurar no Insta, no Facebook, no LinkedIn, no X, antigo Twitter, Jornal Giro SA. Você vai acompanhar as nossas reportagens por toda a região metropolitana oeste de São Paulo, além de muitas dicas de lazer, cultura, esporte e tudo mais. Acima de tudo, como já foi falado aqui no dia de hoje, cuidado com as fake news. Exatamente. Cuidado com as fake news, principalmente neste momento. É importante, como aqui o candidato falou, se você mora em Araçariguama, participar quando tiver encontro com os candidatos, para você ouvir de perto, principalmente as ideias e aquilo que está na proposta que ele vai fazer por você e pela sua cidade. O GiroCast fica por aqui e até o nosso próximo programa. Amém.